Bom, então temos connosco aqui hoje a Katy. Portanto, a Katy Olá ela a todos. é uma das formadoras de PNL e PNL New Code aqui em Portugal também. É uma das pessoas que também me tem inspirado muito e tem-me mantido também a minha mente um bocadinho mais focada e direcionada para aquilo que é importante. Mas assim, num minutinho, Katy, gostaria que tu te apresentasses, que dissesse qual é que é o teu trabalho e, essencialmente, o que é que tu queres ter esta paixão também pela PNL. Ok, claro. Primeiro quero-te agradecer pelo convite e quero agradecer às pessoas que estão aqui, que investiram o seu tempo para partilhar este momento connosco. O meu nome é Katy, sou fundadora da Coach Inc. Trabalho como coach e como trainer de programação neurolinguística. Já estudo PNL há 11 anos, mais especificamente novo código, que é uma vertente mais recente criada pelo John Grinder, que é o co-criador da PNL, nos últimos 6 anos. E nestes últimos 2 anos criei a minha marca, Coach Inc., e estou-me a dedicar neste momento a 100% à área do desenvolvimento pessoal, coaching, trabalho com atletas, ajudar as pessoas a definir os seus objetivos e por aí fora. Aquilo que estão disponíveis a trabalhar, estou eu aqui para ajudar. E tens feito um excelente trabalho. Muitos parabéns por tudo que tens partilhado. Obrigada. É uma grande paixão. Gostaria já então de começar com uma pergunta assim indireta, que é, neste momento, muitos de nós vamos ter os nossos filhos em casa, como o Miguel, por exemplo, está aí, e provavelmente até setembro. Alguns não vão ter escola, muitos vão começar agora a trabalhar de casa, com filhos a gritar em casa, a correr de um lado para o outro, às vezes a mulher ou o marido a chamar de 5 em 5 minutos, e ainda assim temos que manter o nosso mindset para continuar a produzir altos conteúdos. Como é que nós conseguimos manter este mindset com este ambiente que é perceptivelmente estressante? Tem sido os temas que tenho abordado nos lives e nas conversas que tenho tido com a maior parte das pessoas, e falo por minha experiência. Apesar de não ter filhos, eu estou já há 7 semanas de quarentena. Eu comecei uma semana antes do estado de emergência ter sido declarado, porque a minha mãe está comigo e é um caso de risco, e então tomei a decisão uma semana antes de começar a fazer quarentena. E mesmo não tendo filhos, há momentos em que, obviamente, apetece-me puxar os cabelos e gritar e perco um bocado o estado. O que me tem ajudado imenso são 2 coisas especificamente, e o mais importante, o que eu acho que é o mais importante e é aquilo que eu tenho focado e tenho dito às pessoas, é manter o estado. E como é que se mantém o estado? Manter o estado, primeiro, é um awareness, uma capacidade de nos conhecer a nós próprios muito bem. Como é que nós funcionamos, como é que nós nos movimentamos, como é que nós respiramos, como é que a nossa fisiologia é. Quando estamos a falar com as crianças, como é que estamos? Se estamos em pé, se estamos sentados, se estamos no mesmo nível que elas. Isso requer alguma atenção ao nosso tom de voz, a palavras específicas que nós utilizamos e por aí fora. E o estado, como é que se crianças dizem os nossos companheiros, certo? Sim. Diz o estado, diz os nossos companheiros, aqui diz as crianças, aliás. Muitas vezes basta estarmos sentados ou em pé. Se, por exemplo, a pessoa com quem nós estamos a conversar, ou que queremos conversar, mas a comunicação não está a ser fluida, está a ver televisão, mas a gente quer conversar agora, mas outra pessoa está a ver televisão. Não, tens que falar agora porque eu quero falar agora. E isso demonstra uma falta de alinhamento e que muitas vezes há uma falha de comunicação. E então o que eu tenho convidado as pessoas a fazer é estarem atentas, autocalibrarem-se, um tal awareness de como é que funcionam, quais são os gatilhos e como é que podem dar a volta à situação, mantendo o estado. Eu tenho feito 2 coisas especificamente. Uma das coisas que tem-me ajudado bastante, e é engraçado, tanto uma como outra foca a respiração, né? E tu, como personal trainer, tens a noção da importância que a respiração tem em conseguir atingir os objetivos, e a mudança de estado, há uma mudança de respiração. Eu tenho focado em meditação, né? A meditar-me. Se tiver algo mais importante
para tomar uma decisão mais importante para tomar, e obviamente houve várias decisões ao longo destas semanas que tive que tomar, por razões profissionais, calculo como muitas pessoas que nos estão a ouvir, e não queria estar a ser impulsiva, não queria estar a tomar decisões em cima do joelho, e muitas vezes o que eu fazia era ia meditar 10, 15, 20 minutos, meditava e só depois é que ponderava as opções que tinha em termos da decisão. Outra coisa que também faço é, muitas vezes eu não consigo chegar a uma conclusão em relação a uma decisão, vou dormir sobre o assunto. Há uma mudança de estado quando se dorme, né? A respiração muda, o estado, há um descanso, e muitas vezes acordamos no dia a seguir e pensamos assim, era isso, bastava só isso. Exatamente. E está lá. Isso tem sido uma das vertentes. A outra, quando preciso ser mais proativa, eu vou ser sincera, não sou grande fã de estar atrás do computador durante muitas horas, e muito pelo contrário, não gosto nada. O que eu tenho feito é os banhos de água fria. Quando eu tenho que ser mais proativa, quando eu tenho que estar mais mentalmente ativa e fisicamente também estar sentada atrás do computador, que é uma coisa que não gosto muito, o que eu tenho optado por fazer é tomar os banhos de água fria. E onde é que tu ouviste falar dos banhos de água fria? Wim Hof. Infelizmente ainda não tirei formação com ele, nem a minha intenção era para ter feito em dezembro deste ano, do ano passado, mas não tive a oportunidade. A minha intenção é em 2021 ir fazer uma formação de uma semana com o método Wim Hof, porque eu tenho reparado que o meu estado muda quando eu tomo banho frio, e é diferente da meditação. Eu fico mais ativa, eu fico mais proativa, fico mais atenta, enquanto que a meditação é como a respiração, por razões óbvias, né? A respiração é diferente, a fisiologia é diferente, as mudanças no corpo são diferentes, e então são as três coisas que eu tenho feito, que é o banho frio, a meditação, e se eu não consigo chegar a uma conclusão, vou dormir sobre o assunto. E é isso que eu tenho focado, evitar ao máximo de tomar uma decisão sobre stress ou sobre ansiedade, porque estamos numa época em que não sabemos bem o que é que vai acontecer, isto é tudo novo para nós, e podemos estar a ser precipitados nas decisões que tomamos. E então eu convido as pessoas a estarem atentas ao estado emocional em que estão no momento antes de tomar uma decisão. Exato. Muito obrigado por essa partilha. Porque pode impactar a elas próprias como as pessoas à volta. E o sono, para mim e a meu ver, é uma das maiores pandemias que existe hoje em dia. Porque a maior parte das pessoas dormem hoje menos de 6 horas, muitas vezes. E as pessoas não têm noção do impacto que o sono tem na mente, na memória e no nosso raciocínio lógico. Daí Posso partilhar uma coisa que me aconteceu, e eu estou convicta, não tenho provas científicas, mas estou convicta, foi o sono que me salvou. Eu em junho, julho, depois da nossa certificação, eu nem me apercebi, fiquei com uma crise grave de anemia, e só me apercebi quando fiz análise em finais de maio. Nem me apercebi, estava cansada, mas achava que era do excesso de trabalho. Depois fui fazer análises, que eu faço regularmente, faço 2 vezes por ano, 6 em 6 meses faço análises, e estava com uma crise gravíssima da minha, estava com 7 de hemoglobina. E eu ia viajar. Exato. Okay. Para quem não sabe, portanto, a partir dos 12 já é considerado anemia. Se nós nos quisermos estar num estado ótimo, por assim dizer, que é aquilo que eu pelo menos gosto de me identificar, é com as populações que não são ocidentalizadas e vivem mais anos. Normalmente para as mulheres o ideal da hemoglobina é estar acima de 13,5. Portanto 7 é uma desgraça. Sim, e eu fiz as análises, mostrei as análises à nossa colega Teresa Manafaia, ela ficou um bocado assustada, mas eu ia viajar no dia a seguir, eu ia estar 2 semanas na Escócia. E então, ela pediu-me para comprar logo um suplemento quando lá chegasse, e uma das coisas interessantes que eu fiz
foi dormir 12 horas todos os dias. Eu acordava para trabalhar, porque fui trabalhar durante aquelas 2 semanas, começava as aulas às 9 da manhã e acabávamos por volta das 6, 7. E foi engraçado que eu gozavam comigo, né? Porque eu deitava mais 9 horas e acordava às 8 horas no dia a seguir, dormia uma média de 11 horas por dia. Depois comecei a comer bem, porque estava num sítio onde permitia isso, e fui comprar logo o suplemento, e estou convicta, o que me ajudou na recuperação foi o facto de ter dormido 11, 12 horas todos os dias durante aquele período. E acredito numa coisa, estava cansada, mas não senti o nível de cansaço que supostamente o 7 de hemoglobina dá, porque depois quando eu voltei a fazer análise, isso tinha subido, a Teresa vira-se para mim e disse-me: tu não tens a noção como é que tu estavas, tu não tens a noção do perigo em que tu estavas. E eu assim, a sério. Eu, assim, se a Ana Rocha estiver aí a ver, espero que ela esteja a ver isto, que ela entrou há bocadinho, portanto... E eu estou convicta, o que me ajudou a recuperar, e recuperei muito bem, foi o facto de ter dormido uma média de 12 horas. Durante aquelas 2 semanas foram 12 horas. Nós todos os dias. Fazer uma live só sobre o sono, que é uma das coisas que eu tenho uma paixão enorme, mas eu aconselho-vos a ler ou ouvir um livro que se chama Why We Sleep. É um livro fantástico e... Já é escrito por quem? Matthew Walker. Ele deu alguns TED Talks, não foi? Deu alguns TED Talks. Já vi, ele é genial. Eu até desconfiava que ele iria falar de tudo aquilo que realmente o impacto do sono tem. É um dos melhores neurocientistas nesta área. E as pessoas não têm noção da importância do sono. Portanto, eu recomendo. É um livro fantástico para ler. E mesmo para quem não quiser, se não puder eventualmente ler o livro, ver os TED Talks dele e os guias, porque ele é genial. É sim, senhor. Exatamente. Eu também já vi. Vamos avançando. Já me falaste então, mantendo mindset, tu usas a respiração, dormir, meditação, duches de água fria. Eu agora, por exemplo, tenho descoberto uma coisa que é os binaural beats, não sei se tu conheces ou não, mas pronto, basicamente são umas ondas de som que trabalham em determinadas frequências. Eu tenho posto a frequência delta para manter o teu cérebro constantemente ativo num determinado mindset, porque dependendo daquilo que nós ouvimos, interfere com a forma como nós também pensamos e o nosso mindset. Tenho usado muito isso. A questão do sono é fundamental, como nós já sabemos, a meditação, e essencialmente saber bem também os nossos porquês, porque é que eu estou a fazer isto, para saber fazer uma escolha face às outras coisas que eu não estou a fazer também. Avançando, eu queria então que me falasses um pouco da diferença entre psicologia, coaching, PNL velho e PNL novo código. Ok. Para quem não conhece, como é óbvio. Eu vou começar então com a programação neurolinguística, a PNL, que representa muita parte das palavras e a parte da linguagem e a representação interna, os nossos filtros internos em relação à parte da linguagem. Por exemplo, o mapa não é o território. E eu dou muitas vezes este exemplo. Nós temos um mapa, não sou capaz de... O que é o mapa? Um mapa de Lisboa. Temos Lisboa e temos um mapa de Lisboa. O mapa de Lisboa é uma representação de Lisboa. Nós nunca vamos conseguir ter a informação toda dentro do mapa daquilo que é Lisboa, os cheiros, as árvores, as ruas, as cores das paredes, não é? O mapa é uma representação em que há generalizações, há distorções da informação e há falta de informação no mapa que em Lisboa, quando estamos a passear na rua, que é quase uma falta, não é? Não há informação toda. Exato. E na PNL... É diferente um mapa de viajar realmente em Lisboa. Portanto, a informação Sim. que há quando tu fazes a viagem não está num mapa, certo? E como é que isso se aplica à mente das pessoas? Porque a informação é tanta. Se nós reconhecêssemos toda a informação que tivéssemos à nossa volta, é overwhelming, é demasiado. Então nós temos filtros. O nosso sistema... Cada um tem o seu mapa com os seus filtros, é isso? E exatamente devido à religião, à educação que teve pelos pais, pelo meio ambiente, somos influenciados por esses fatores, as nossas crenças, e então esses filtros vai filtrar informação
E depois o que acontece é que nós reproduzimos o que é a representação interna através da linguagem. Pronto. E há padrões comportamentais que nós temos e há padrões linguísticos que nós temos a falar. Dou um exemplo muito prático e é uma que é utilizada imenso em Portugal, que é eu tenho que fazer. E quem é personal trainer tem plena noção, ainda por cima tu que trabalhas na parte da nutrição, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que ir ao ginásio. E isso qual é bom, não? Usar o eu carga? tenho. Eu pessoalmente, o que é que acontece? Eu posso perguntar às pessoas que estão nos a ouvir, quando dizem que eu tenho que ir ao ginásio ou eu tenho que fazer dieta, como é que se sentem? Há pessoas, há aquela obrigação, a sensação no nosso corpo é de obrigação. Poderá ser, nem todas as Ana, pessoas. responda isto. Como é que tu te sentes quando dizes eu tenho? Continua, Katy, desculpa. Pronto. Se nós conseguirmos mudar o verbo, eu tenho, é um verbo, é uma palavra de ação, para eu vou ao ginásio. Está a dar um comando direto. Eu vou ao ginásio. Eu quero ir ao ginásio. Eu quero fazer dieta. Eu quero comer saudável. Ok? Como é que isso muda a nossa expressão corporal? Esses verbos. Convido as pessoas a experimentarem a diferença. Digam de uma forma e tendo o mesmo tom de voz, ok? Porque obviamente o tom de voz também muda a forma como nós sentimos as palavras, não é? Convido as pessoas a experimentarem, ok? E o que é que elas sentem ao fazer ao utilizar essas duas palavras e optar por aquilo que fizer mais sentido para elas conseguirem atingir o objetivo. Então a PNL foca muito a estrutura, o como é que nós vamos conseguir chegar onde queremos, ok? Foca na ação. Em relação à psicologia, foca o porquê. Porquê é que temos aquele comportamento? Remete ao passado, remete ao padrão no passado. Enquanto que a PNL foca o momento presente para o futuro, ok? A psicologia foca o passado e foca-se no porquê. Isto é uma explicação muito simplista, ok? Também devido ao contexto em que nós estamos a conversar. Em relação à PNL Novo Código e a PNL clássico, não sei se há aqui alguém que sabe sabe a história da PNL. Começou na década de 70 com dois indivíduos que foi o Richard Bandler e o John Grinder, são os co-criadores da PNL, e o Frank Puslik. Eu tive o privilégio nos últimos 6 anos de ser formada e ter a minha formação com o John Grinder, que na minha opinião é um gênio. Se aconselho a lerem o trabalho dele, que é desafiante, e ao ver vídeos dele, que também é desafiante. Ele tem uma perspectiva de vida muito, muito interessante, como eu nunca encontrei ninguém. Daí eu também ter dedicado estes últimos 6 anos a estudar o Novo Código. Muito resumidamente, o Bandler... Continua. Bandler e Grinder trabalharam juntos durante a década de 70, até o final da década de 60, e no início da década de 80 separaram-se, zangaram-se, e houve chatices como um verdadeiro casal, depois acabaram por separar. Foram para o tribunal por causa do direito de utilizar a programação neurolinguística. Foi uma confusão, mas entretanto o John Grinder ganhou e então a PNL ficou do domínio público, e desde aí que nunca mais se falaram. Cheguei, bem-vinda, todos bem-vindos. Bem-vindo, Inês. Muito bem, continua então, sendo assim. Diferença entre o velho código e o novo código, que o John Grinder trouxe. Clássico código. Sim. O que é que acontece? Eles separam-se. O Richard Bandler cria uma coisa que é o Human Design Engineering, e o Grinder cria um novo código, ok? Porque ele identificou que havia falhas no clássico, aquilo que ele criou com o Richard Bandler, e ele então quis corrigir o novo código. O que é que o novo código traz? Uma das coisas que o Grinder se apercebeu é que havia practitioners de PNL a aplicarem as técnicas de PNL,
mas eram incongruentes a aplicar as técnicas neles. Eles conseguiam aplicar muito bem e a ter resultados muito positivos nas outras pessoas, mas com eles não conseguiam. E então, o foco do novo código passa muito por autoaplicação. Nós aplicarmos exaustivamente as técnicas primeiro em nós, antes de aplicar as técnicas nas outras pessoas. E eu passei os primeiros 4 anos a aplicar as técnicas em mim, antes de aplicar as técnicas nas outras pessoas. E isso deu-me uma bagagem e um alinhamento e uma congruência ao fazer as minhas sessões de coaching, que se eu não tivesse aplicado primeiro em mim, acho que não estaria onde estou hoje com os resultados que estou a ter. E acaba por ser personal trainer. Tu treinas e treinas todos os dias. Tu és um exemplo para os teus clientes. Tu fazes aquilo que dizes. Né? E então... Exactly. Essa foi a primeira coisa que o Grinder identificou, autoaplicação. A segunda coisa é a congruência, o alinhamento na aplicação das técnicas. Depois, a intenção, a ausência de conteúdo. Por exemplo, eu consigo fazer uma sessão de coaching sem saber a história, tenho uma estrutura, foco na estrutura e consigo desconstruir aquilo que a pessoa apresenta sem saber o que é que se passa da história. A história não interessa, é isso? É irrelevante. Porque há uma estrutura. O padrão comportamental, há uma estrutura e eu consigo fazer o trabalho baseado na estrutura. Ok? E então, sim, que é um alívio para mim como coach. Porque muitas vezes, com as histórias, nós começamos a ficar demasiado envolvidos. Precisas alterar o teu mapa mental, certo? Como tínhamos a falar há bocadinho. Ou ir buscar a história da outra pessoa baseado nos meus filtros e no meu mapa. E já alteras a tua realidade e a forma como agirias com a pessoa, não deixando que a escolha seja exatamente igual. Exatamente. Isso foi uma das coisas que o Grinder explorou. Com a intenção de criar escolhas, porque muitas vezes nós achamos que temos que fazer aquilo daquela forma. Só temos um caminho para fazer. É exatamente isso que eu te queria perguntar agora de seguida. Como é que a PNL te ajuda a criar mais escolhas ou mais opções na tua vida? E o que é isso de criar mais escolhas? Porque, como eu estava a dizer, nós muitas vezes achamos que temos que fazer aquilo. Temos. É o único caminho porque ou os nossos pais fizeram, ou os nossos amigos fizeram, ou porque é obrigatório fazer. E o que acontece é que faz com que nós sejamos incapazes de olhar à volta. Porque estamos tão focados naquilo que nem olhamos para o lado, nem olhamos para trás. Tipo, ok, se calhar posso ir por cima, se calhar até posso ir por baixo, ou posso dar a volta. E limitamos-nos, muitas vezes. E a intenção, e o Grinder diz isto muitas vezes, que é a única intenção para aplicar uma técnica de PNL é com a intenção de criar escolha. Todos nós temos escolhas que podemos fazer de forma diferente. Sim. Nós não somos moldados a ser de uma forma apenas. Exatamente. Convencem-se disso e a sociedade tenta-nos convencer disso, que temos que agir de uma determinada forma quando as escolhas são ilimitadas. E diz-me uma coisa, como é que nós podemos agir ao invés de reagir? Ou seja, podemos treinar a agir de uma forma diferente? Passa por o autoconhecimento, a autoaplicação, o autoconhecimento, o que nós chamamos na PNL a autocalibração. Utilizar o cuidado sensorial, o nosso, para percebermos como é que funcionamos, para podermos antecipar, identificar os gatilhos e antecipar as situações que possivelmente poderão acontecer e o gatilho dispara. E muitas vezes, se nós tivermos a noção de como é que nós funcionamos, e estou-me a referir fisicamente, né? Como é que eu movimento, como é que eu ando, como é que eu respiro, e posso dar um exemplo prático de 2 atletas de paddle com o qual eu trabalho. Fiz um exercício muito engraçado com elas, que já vou lá. Se nós tivermos um bom conhecimento de nós e como é que nós funcionamos fisicamente, emocionalmente e mentalmente, quando as coisas vão acontecer, mais facilmente nós sabemos lidar com elas. Eu vou dar um exemplo prático.
Estou a trabalhar com duas atletas de pádel, que são totalmente diferentes na forma como comunicam. Uma é acelerada, a outra é muito mais calma e tranquila. E então, eu trabalho muitas vezes dentro do campo com elas, né? Não é sentadas a conversar. Eu faço o trabalho de coaching e de reprogramação e de delinear os objetivos dentro do campo, porque é o que faz mais sentido, porque é aí que elas vão jogar. E pedi para elas modelarem uma à outra durante 5 minutos, caladas. É tipo uma imitação, não diria imitar, mas é tipo copiar os movimentos da outra pessoa, porque queremos retirar algo a respiração, a forma como se mexe. Sim. Aí, continua. A forma como movimenta, se põe mais peso na perna direita do que na perna esquerda, se inclina a cabeça, se há um ritmo em que está a andar, o ritmo que respira. E então eu pedi para uma modular a outra durante 5 minutos e vice-versa. E foi engraçado que, sem eu dizer nada, porque elas passaram pela experiência, né? Eu sei que uma é mais acelerada que a outra, elas as duas sabem que uma é mais acelerada que a outra. Agora mudar, como é que se muda? Né? Dei-lhe esta tarefa. E uma delas, a que é mais acelerada, chegou ao fim e vai assim: que engraçado este exercício. Eu assim, então porquê? Porque eu comecei a andar ao ritmo da Margarida e consegui ficar calma. Exato. Consegui ficar mais tranquila. E eu assim, sério? Pois foi. Porque se eu tivesse-lhe dito, tens que ficar mais calma, tens que ficar mais tranquila, ela dizia, então, como é que eu faço isso? Né? E achas que isso é importante quando estamos, por exemplo, na vida de casal ou quando alguém está numa discussão com outra pessoa? Como é que isso pode influenciar ou não? O que especificamente? A modulação. Muitas vezes as pessoas modelam-se sem ter a noção que se estão a modelar. Sim, é um processo inconsciente. Mais uma vez, a capacidade de estarmos atentos a nós. E posso dar um exemplo prático, mais uma vez meu. Numa relação, eu na altura não tinha as técnicas de PNL que tenho agora e não me apercebia que cada vez que eu ia falar com a pessoa, né, estávamos em níveis diferentes. Eu estava em pé, a pessoa estava sentada. Eu estava a falar alto, a pessoa nem estava a falar. A pessoa estava virada para um lado, eu estava virada para o outro. Estava virada para a pessoa em questão, mas a outra pessoa estava virada para a frente. E o que é que estava a acontecer? Eu não tinha a noção de como é que eu estava-me a movimentar, eu não tinha a noção de como é que estava a colocar a minha voz, eu não tinha a noção de como é que estava a falar. Estava totalmente diferente da outra pessoa. E claro que essa pessoa nunca conseguiu perceber aquilo que eu queria transmitir e eu depois sentia-me super frustrada porque não conseguia transmitir a minha ideia. E então era um ciclo vicioso. As pessoas não entendem porque é que os outros não entendem a sua mensagem, não é? E às vezes está apenas nos níveis de comunicação que estão a utilizar, que podem ser mais semelhantes e é tão simples quanto isso. E o que requer para isto se tornar simples, uma das coisas que é importante acontecer e foi o que aconteceu comigo, eu ter a estar atenta de como é que está o meu corpo, como é que eu movimento, como é que eu falo. Nisso? Sim, muito. Ela ajuda-te a entender um bocadinho como é que exatamente olhar para ti, certo? Sim. Ter a capacidade de observar-me, ter a capacidade de ouvir-me e obviamente... Desculpa estar-te a interromper, fazendo aqui tranquilo. Dentro disso, mesmo que eu me treinar para agir de uma determinada forma, os padrões mentais voltam se não forem treinados. Como é que os podemos fixar? Agora vou utilizar a analogia do ginásio. Se quiseres ter um bíceps grandinho, forte, com uma certa medida, o que é que fazes? Treinas, lá está. Treinas e continuas a treinar. Não é? Porque as pessoas às vezes pensam que é uma pílula mágica, é faço uma vez e... E quando estás uma semana sem treinar? lá se vão os resultados. Como é óbvio, treinar a mente é como fazer um agachamento. Há que treinar e continuar a treinar, porque senão cada vez custa mais, sem dúvida. Exatamente. Queria nos puxar um bocadinho para um tema mais atual, que é em relação ao Covid. Achas que foi feito pela comunicação social uma programação para as pessoas terem medo de se aproximar umas das outras? E como é que isso pode ter mudado a forma de quem somos?
Eu acho que isso é um bocado muito... Em relação aos mídias, à parte, eu já respondo em relação ao que eu acho que está acontecendo nos mídias. Em relação ao que é que vai acontecer, eu acho que ainda é muito cedo responder o impacto que vai ter este social distancing, como é que se diz em português? Distanciamento social, sim. Exato. Não, acho que ainda é um bocadinho cedo nós estarmos a falar nisso. Em relação ao que acontece nas mídias, na televisão, nos jornais, a forma como os políticos falam, eu quando comecei a estudar PNL há 11 anos, eu parei de ver televisão. Parei de ler o jornal. É a melhor estratégia que temos, sem dúvida. Ponto. E só voltei a ler o jornal quando comecei a ter a noção de como é que se utiliza os padrões linguísticos, para eu poder escolher aquilo que vou ler e rejeitar aquilo que eu sei que está a ser manipulado. E vais de acordo à próxima pergunta, que era para tu poder rejeitar algo, tu rejeitas conforme, falámos um pouquinho do mapa de Lisboa, os filtros que tu tens, certo? Sim. Que filtros, além das máscaras que nós devemos ter, né? Que filtros mentais é que devemos agora ter pós-Covid, tendo em conta no que toca a esses padrões de desconfiança e medo de se aproximar das outras pessoas? Mais uma vez, é termos a capacidade de interpretar os sinais que o nosso corpo nos dá. Porque, como tu sabes tão bem, quando estamos em perigo, o nosso corpo reage, né? Avisa, há qualquer coisa que não está bem. Tipo, é móvel que caiu. Era só para mostrar exatamente uma coisa que eu aprendi lá, que é exatamente sobre o medo, fear. São falsas expectativas que aparecem ser reais. E é um bocadinho aprendeste isso com o Philip. Foi muito bom, por acaso gostei muito dessa frase. Mas continua, desculpa. Foi o Philip que fiz. Foi por acaso. E o nosso corpo vem-nos avisando. E é termos a capacidade de, mais uma vez, de estarmos atentos olha o Ismaelito, é um amigo meu de mexicano que fala português. Vou entrevistá-lo para a semana. E então esses filtros ok, estamos numa situação que é perigosa. Acho que isso não é uma questão irreal, ok? Estamos numa situação que aparentemente temos de estar atentos. E a partir do momento em que nós estamos atentos e temos a noção de que há algo que não conseguimos ver que existe, como é que eu, e aqui faço um enquadramento para mim próprio, como é que eu posso rejeitar e peço ao meu corpo para me avisar que estou em situações menos favoráveis e rejeitar aquilo que me poderá fazer mal. Rejeitar aquilo que põe em questão a minha saúde e bem-estar. Exato. Okay? Tenho uma pergunta para mim que me ajuda um bocadinho, que é: que tipo de pessoa eu quero ser pós isto? Que tipo de pessoa eu vou ser pós isto? E se nós soubermos de antemão aquilo que queremos ser, conseguimos de alguma forma também modelar um pouco mais nossas atitudes. O teu foco está onde? O teu foco está naquilo que queres ser após. Exato. E aqui um caso muito interessante foi, não sei se ouviram falar, foi a questão do Trump. Que ele, entretanto, disse nas redes sociais que era, por causa do Covid, que poderia ser uma boa ideia ingerir desinfetante para tentar matar o vírus internamente, e houve pessoas que fizeram isso, foram muitas parar ao hospital e coisas assim. O que é que faz alguém, na tua opinião, a mente humana, seguir cegamente alguém sem questionar? Isto pode ser manipulação, devemos acreditar em tudo cegamente? Como é que nós, ou seja, será rapport, é o quê? Há um rapport muito grande entre aquilo que o Trump disse e a pessoa que fez aquilo que ele... A capacidade de influência do Trump em relação a algumas pessoas é bastante grande, da mesma forma que a influência do Obama, e o Obama é um expert em programação neurolinguística, ok?
aquele homem é um gênio em programação neurolinguística, é a mesma coisa. A capacidade de influência de um e do outro, eles têm uma grande capacidade de influenciar. Agora, aqui a questão não é se conseguem influenciar ou não, porque é notório que eles conseguem influenciar. Um consegue influenciar, o outro também consegue influenciar. Depende da intenção por trás. Qual é a intenção do Trump? Qual é a intenção do Obama? Ok? E a pergunta-chave é qual a intenção? Isso, e nós, como pessoas, como é que podemos saber se estamos a ser influenciados ou estamos a tomar as nossas atitudes? Mais uma vez, autocalibração, estarmos em rapport connosco próprios, conhecermos-nos muito bem, termos os nossos valores bem definidos, aquilo que nós queremos para a nossa vida bem definido. O que é que acontece? Exemplo prático, quando tu compraste o teu carro, tu decidiste a marca do carro? Na altura, não. Não, e depois compraste o carro. O que é que começou a acontecer? Começaste a ver a marca do carro de repente. Sim, exatamente. Sim, se é a mesma coisa a situação, estou grávida, começa a ver as grávidas em todo lado, exatamente. A questão é que tu estás, o teu filtro naquele momento, naquela questão está virado para ali. Exatamente. Ok? Exatamente. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Onde é que está o foco? Onde é que está a manipulação? A manipulação existe. Agora, se eu tiver os meus filtros bem alinhados, se eu estiver congruente, se estiver alinhada, eu consigo rejeitar aquilo que não me interessa. Da mesma forma que eu aceito aquilo que eu quero. Exatamente. Bom, se eu me conhecer bem, e se estiver bem definida aquilo que eu quero, eu rejeito aquilo que é-me irrelevante. Porque o meu foco está onde? Nas grávidas. O meu foco está onde? O carro que eu comprei. Exato. Ou que quero comprar. Há pouco tu falaste aquelas duas atletas e agora vamos então avançando um bocadinho para... Já falámos do que é que nos torna um pouco este autoconhecimento, como é que nós temos de ser afetados por isso, e agora vamos então avançar um pouco exatamente para, se eu quiser então chegar um pouco mais longe. Qual é que é a importância do modeling e mirroring quando queremos chegar mais longe ou ter o mesmo sucesso que uma determinada pessoa? Há pessoas que fazem, estás-te a referir especificamente como atletas, e não só. Atletas e não só. A modelagem é o core da programação neurolinguística. E é um processo inconsciente inicialmente. Tem 5 passos, ok? Escolher um modelo, a simulação inconsciente. Esse processo é totalmente inconsciente. Dá um exemplo prático de modelagem. Através da modelagem em que tu vais fazer o mirroring, em que tu vais fazer o mapping. Para as pessoas entenderem, por exemplo, o bocejar é uma modelagem que acabas por influenciar no grupo. Sim. Só para enquadrar as pessoas no que é cada uma das coisas. Continua, desculpa. Pronto, e por exemplo, e também já dei este exemplo várias vezes com as minhas atletas. Elas querem, uma delas quer melhorar especificamente uma pancada, ok? E tem falhas, tem dificuldades com essa pancada. Eu peço-lhe para ela escolher a atleta que faz aquela pancada da melhor forma, ok? Ela escolhe e eu depois peço para ela fazer a simulação inconsciente repetidamente, sem diálogo interno, durante N tempo, até ela conseguir reproduzir o mesmo resultado, ou melhor ainda, do que a outra atleta que ela escolheu como modelo. Exato. Esta modelagem, a modelagem da PNL é diferente no sentido de que não há uma análise, é feita inconscientemente. Eu vou dar também um exemplo, que é, por exemplo, vamos imaginar que estamos a jogar golfe e estou a apontar para a bola do golfe, estou a ver o buraco lá ao fundo. E então vou apontar, vou dar a minha pancada, vou ver a bola a ir no ar, e eu quero que ela vá ter aquele buraco. E às tantas eu vou ver que ele está a desviar um bocadinho e eu quero que ela vá ter aquele buraco. E se nós pararmos e tirarmos uma fotografia de nós, como é que nós estamos neste momento? Estamos alinhados com a bola, no entanto, sabendo que o nosso corpo não tem qualquer influência na bola que já lá vai. O que é que chamas a isso no PNL?
Isso é algo. Ou porquê de nós sermos modelados por uma bola de golfe, por exemplo. Estamos a modelar ou estarmos a... Porque aquilo é um ritmo, aquilo é uma cadência, aquilo é um movimento. E eu acredito que o trabalho de mudança passa por ritmos, por alinhamentos, por cadências. Isto é só para as pessoas terem um pouco de noção que uma bola de golfe pode influenciar a nossa forma de nos movermos e de agirmos. O que é que vocês estão a transmitir aos outros neste momento? Pensem um bocadinho nisso. Se uma bola de golfe pode mudar o vosso comportamento, o que é que vocês poderão estar a influenciar na forma como vocês se mexem, como agem, os gestos que têm relativamente aos outros? E lá está. Passa por aquilo de nos conhecermos bem a nós mesmos para conseguirmos também, de alguma forma, fazer a mensagem chegar realmente também ao outro. Que rotinas é que tu mantens para manter o teu foco? Portanto, aquela questão da meditação, dos banhos de água fria, ou tens outras coisas para te manter o foco naquilo que tens que fazer? E respeitar aquilo que estou a sentir. Respeitar. Se um dia estou menos bem, eu respeito isso. Ok. Em vez de estar a contrariar e dizer, epá, não posso sentir isto, não posso sentir isto. Diz tipo, ok, estou a sentir aqui. O que é que isso significa? Qual é a intenção de eu estar a sentir isto? Exatamente. E um dos pontos que era fundamental, que é qual é a intenção. E muitas vezes na comunicação, muitas pessoas dizem coisas sem saber qual é a intenção real daquilo que eu estou a dizer. Isso nós muitas vezes ou a fazer. Eu estou a dizer isto com que intenção? Eu fiz esta atitude, qual é a intenção da atitude que eu tomei agora? É realmente isto que eu quero dizer à pessoa? É realmente isto que eu quero? É realmente esta a mensagem que eu quero transmitir? Qual é a intenção da minha atitude, daquilo que eu digo? Às vezes as pessoas querem dizer coisas por desabafo e, no entanto, a intenção não é nenhuma por trás. É simplesmente a questão do desabafo, mas, no entanto, magoaram quem tem à volta, ou perderam aquela reunião importante, ou X, Y, Z, certo? Novamente... A intenção é diferente do porquê. E deixo a critério das pessoas para explorarem isso. Fantástico. E lá está, há quem ande muitas vezes perdido neste mundo e não sabe qual é que é o seu foco. No entanto, há muitas pessoas que têm muitos focos, que também é o meu caso. Como é que a pessoa poderá manter aquele foco que é mais importante, ou como é que a pessoa poderá saber no que se deve focar primeiro? Questionares a ti próprio qual é a intenção por trás dos vários objetivos e autocalibrares aquilo que tu sentes em relação a cada um desses objetivos. Ok, portanto, vamos imaginar que temos determinadas ações que temos de fazer no nosso dia e dirias então, ok, como é que isto me faz sentir, qual é a minha intenção de fazer isto, o que está por trás disso, o que é que isto me vai trazer, e fazendo essa escalada toda, e daí poderíamos então de alguma forma estruturar uma pirâmide, por assim dizer, de quais serão os objetivos mais importantes do nosso dia, não ficando muitas vezes em conflito emocional connosco mesmo, porque muitas vezes as pessoas acabam por ficar em conflito porque acabam por se nivelar no mesmo nível dos objetivos, querem fazer um e o outro, mas como não escalaram tudo até cá acima, acabam por estar em conflito, por não saberem bem qual é o seu caminho. Eu aceito aquilo que estou a sentir, e se não conseguir fazer algo, se eu falhar, eu aceito o falhanço. Há um pressuposto na PNL que é: não existe falhanço, existe feedback. Podes gostar do feedback e mantê-lo, ou podes, não é isto que eu quero, então vou fazer algo diferente para chegar ao meu objetivo. E eu descobri há uma semana o meu mantra. Andava há muito tempo a procurar dar um dos mantras, por assim dizer, e o meu neste momento é: vou-me agarrar à vida e a vida vai-te agarrar a mim. Quanto é que é importante aquilo que nós nos dizemos? Muito importante, vai influenciar o nosso comportamento e o nosso resultado. Muito importante. Eu passo a maior parte das minhas sessões de coaching a lidar com o diálogo interno e aquilo que as pessoas dizem a elas próprias. Ok. E achas que as pessoas dizem isso a elas próprias? Há uma programação de que tens que fazer isso, precisas de fazer aquilo, necessitas disto.
e depois as pessoas acabam porque não há primeiro não sabem a intenção, não estão alinhadas nem congruentes com aquilo que está a ser dito, e depois é um loop, tentem a frustração. Ok, e a frustração vem exatamente de não saberem qual é a sua verdadeira intenção naquele momento. Pode ser, isso e várias outras questões. Essa é uma das principais que eu exploro, que é qual é a intenção de estarmos a fazer o que estamos a fazer naquele momento. Ok, isso é muito importante. Qual é a intenção de estares a fazer o que estás a fazer? Isso é muito importante fazer essa pergunta. E agora aproveitar isso para saltar para crenças limitadoras. O que é que são e como é que isso pode afetar o nosso sucesso final? Carregando na analogia do mapa, o mapa é limitado. É? O mapa de Lisboa é limitado. Para quem chegou agora, o mapa mental é a forma como nós percepcionamos o mundo à nossa volta, mas com os filtros de um mapa. O mapa não é a realidade, é apenas o teu mapa. Tu vês a tua realidade. É uma representação. Então, da mesma forma, ele é limitado. É um formato. E se nós não tivermos a capacidade de perceber que o mapa não é o território, não é Lisboa, né? Nós vamos bater não saímos dali. E como é que nós podemos saber se estamos dentro de uma crença limitadora? Queremos ir para Évora, e o mapa só tem um mapa de Lisboa, mas eu quero ir para Évora e quero ir ao Porto e quero ir ao Algarve. Mas só temos um mapa de Lisboa. Tens algum exemplo de alguém que tenhas trabalhado, tenha tido uma crença limitadora, que tenhas ajudado de alguma forma a ultrapassar? Claro. Dá um exemplo prático para as pessoas se identificarem, ou pelo menos para entenderem um pouco melhor. Tenho a crença de que não consigo, não sei, dá um exemplo de uma pessoa, ou se quiseres inventar uma situação, uma crença limitadora. Estou a ter agora... trabalhei com um atleta triatlo, um miúdo, e ele tinha uma capacidade física brutal. Ele tinha 17 anos quando comecei a trabalhar com ele. Foi uma das primeiras pessoas que comecei a fazer coaching com. E preparei-o, e ele achava, como estava a preparar-se para a faculdade e tinha que estudar e não tinha tempo para fazer os treinos todos do triatlo, porque era nadar, andar de bicicleta, era a corrida, tinha muita coisa para fazer além de estudar para entrar na faculdade. E ele queria continuar com o triatlo, mas não era a prioridade dos pais, era a prioridade do triatlo era dele, não era dos pais, e depois ele não estava a ter os resultados que justificassem o sacrifício que estava a fazer e podia prejudicar a escola, uma série de coisas. E ele, comigo, antes de trabalhar comigo, estava em 21º, calhava sempre em 23º, por aí. Onde ele chegava a atingir. Fizemos umas sessões e primeira vez que chegou a 3º lugar. Muitos parabéns, lá está. E pronto, eu tenho algo por acaso, eu gosto muito de correr e às vezes é durante a corrida, quando estou na natureza, que me vêm as melhores ideias também. Uma das coisas que me vem no artigo que escrevi... Estás no estado high performance. Exatamente, eu gosto muito de me pôr em estados high performance. Uma das coisas que me veio nesse dia foi: nunca fiques agarrado ao pensamento de quem achas que és, pois isso pode levar à destruição pela incapacidade de te moldares às decisões necessárias no presente. E que a boa escolha naquele momento pode depender de abandonares as crenças de quem achas que és, ou poderá custar-te muitos anos de vida infeliz por te agarrares àquilo que achas que deves ser para os outros. Isto para mim fez muito sentido na altura. Muito bom. Falando em abandonar crenças, fala um pouco sobre procrastinação. Aquelas pessoas que querem muito fazer algo, antes de entrar... Isso para mim é polémico. Mas antes de entrarmos aí, o Grindr... Eu ouvi o Grindr dizer isto uma vez numa das formações que eu fiz com ele, que foi... eu vou dizer em inglês, depois faço a tradução para o português. Beliefs are useful until you believe in them. As crenças são úteis até começares a acreditar nelas. Devem ser utilizadas como uma alavanca numa situação específica. E a partir do momento que foi utilizado para o propósito, let it go.
porque depois noutra situação pode ser importante tu teres outra crença. Exatamente. Okay? As crenças acabam por se tornar âncoras, mas no mau sentido. Que é atrás onde tu pensas que és aquilo e tu podes ir ali porque só és aquilo. Cada situação é diferente. Ok? Muito bem. Então, avançando para aquelas pessoas que querem fazer alguma coisa, mas adiam o que deviam estar a fazer. Procrastinação. Como ajudar as pessoas a manterem-se de uma forma mais... um mindset mais ativo, por assim dizer. Vou contar uma história. Força. Trabalhei com um surfista e acho que para mim isto foi claro como a água esta sessão. Ele entra-me na sessão, ele é surfista na zona da Ericeira, daquelas ondas que cada vez que eu olho para aquilo fico com o aceleramento cardíaco. E ele veio ter comigo porque queria trabalhar a parte, manter a calma, manter o estado debaixo d'água. Porque ele, quando ficava debaixo d'água, quando perdia a onda ou caía da prancha, ele rapidamente perdia o estado e o que é que acontecia? Usava o oxigênio todo e depois não conseguia chegar a tempo lá em cima e ficava aflito e poderia dar um caso de morte, não é? Exatamente. E então ele pediu uma ajuda para ajudar a programá-lo para ter calma debaixo d'água. E eu, ok, está bem, isso é fácil em programar-te para isso. E estávamos a trabalhar e depois ele, muito engraçado, vira-se para mim e vai assim: e outra coisa que eu queria trabalhar, eu faço muito procrastination. E eu assim, como assim? Há uma cena que eu estou sempre a adiar. E eu só viro-me para ele: tu queres estar a fazer isso? E ele ficou assim a olhar para mim: como assim? Tu acabaste de me dizer que acordas às 3h30 da manhã para ir surfar. Vais não sei quantos quilómetros para a Espanha para ir surfar. Estás a tirar aulas da apneia. Estás a fazer o Wim Hof. Treinas no ginásio para surfar. E estás-me a dizer a mim que tu depois fazes procrastination? Não. Minha pergunta é: queres estar a fazer aquilo? E ele: não. Então é diferente. Estás a dizer que tens que fazer aquilo. Mas surfar, tens que ir surfar? E eu: não, eu faço porque quero. E eu assim, ótimo. Então o que nós podemos fazer é dar um significado diferente àquilo que tu achas que tens que fazer, para poderes fazer e atingir os teus objetivos sem aquela sensação limitadora de obrigação. E ele ficou sem olhar para mim, tipo, ok, nunca tinha pensado dessa forma. Porque não fazia sentido um homem que treina, faz o Wim Hof, faz a apneia, vai surfar às 2, 3, 4 da manhã, vai para a Espanha, vai fazer tudo, que seja uma pessoa que não entrou na cabeça. E foi engraçado. Acho que foi um exemplo claro de que quando se faz uma coisa que se quer fazer e quando se faz uma coisa que se tem que fazer, a diferença. Nós temos aí à volta de 4 minutos para finalizarmos também. Portanto, uma pesquisa de Berkeley Routledge, acho que é assim que se diz, em 2016, disse que as pessoas preferem manter um caminho, mesmo sabendo que vai correr mal, face a fazer um caminho desconhecido. Porquê? Certeza. Nós gostamos de ter a certeza, não é? A sensação corporal, não é? E falando na representação interna associada à palavra à certeza, e quando estamos com certeza de algo, é muito mais confortável. Exato. É muito. Parece que relaxa, os ombros relaxam, ficamos sem tensão no maxilar, estamos muito mais tranquilos. Portanto, é um conforto, por assim dizer, certo? Pelo menos falo por mim. A tua experiência, quando tu tens a certeza de algo, comparado quando não tens. Depende de como as pessoas depois também se motivarem. E como é que nós podemos então mudar um comportamento que achamos que é negativo para nós, mas a pessoa não consegue deixar de fazer aquele comportamento ou está com dificuldade em deixar de fazer? Podemos fazer outro quando nos apercebemos que vamos fazer esse mal? Será que querem mesmo mudar o comportamento? Eu vou diretamente para um jogo de novo código. Colocar a pessoa num estado de high performance através dos jogos e associar ao contexto que a pessoa quer ter mais escolhas. Okay. Em vez de eliminar por completo o comportamento.
porque esse comportamento poderá um dia ser útil. Nunca sabemos. Ok, fantástico. E há quem diga que nós somos as 5 pessoas que temos à nossa volta. De que forma é que as outras pessoas à nossa volta podem afetar a nossa felicidade? Quanto é que é a responsabilidade deles e quanto é que é nossa? Eu sou muito pragmática. Eu sou responsável pela minha felicidade e recuso-me a dar isso a outra pessoa. Demorei muitos anos a investir o meu tempo, o meu dinheiro em informações para me compreender mais e melhor e desenvolver-me e estar sempre, porque estava sempre constantemente insatisfeita. E uma das coisas que eu aprendi com o John Grinder e estou-lhe eternamente grata é que o meu estado é minha responsabilidade e eu recuso-me a dar isso a outra pessoa. A minha tristeza é minha, a minha alegria é minha, a minha raiva é minha. A forma como eu lido com o meu estado emocional é minha responsabilidade. Lá está, a forma como tu lidas com o teu estado, lá está. E eu acredito muito, se a mente estiver clara, tudo o resto está claro. Mas lá está, se alguém tiver a ser mau para ti e está impedido de chegar onde tu queres chegar, quem tu podes ser, às vezes pode significar tirar essas pessoas do caminho, por assim dizer. Claro, é uma escolha. Exatamente. É uma escolha. É uma escolha. E às vezes eliminar... fazer. É uma escolha afastar. Ou ressignificas a relação e a ação que a pessoa teve, ou dás um significado diferente. Temos 20 segundos. Bom, para finalizar, eu vou deixar aqui uma frase que é: as pessoas precisam de tempo para brilhar. Se tens alguém que é excelente a fazer um diamante e joias muitas, é porque o faz de paixão. Mas se ele fica com demasiado trabalho, já não consegue fazer porque perdeu a criatividade. Portanto, não te sobrecarregue,